quando aquele publicano, né, cansado de viver a vida que estava, já meio que sem saber o que fazer, a Bíblia diz que ele foi ao templo, ele foi a fim de orar. E a Bíblia diz também que foi o fariseu, com o mesmo objetivo. Ele foi também com o mesmo objetivo, porém, não foi com o coração tomado de arrependimento, já cansado de insistir na vida que ele achava que poderia dar certo, já cansado de ver os seus, sabe, os seus propriamente, né, planos não se concretizando, cansado de usar a sua inteligência e não ver o resultado delas, porque isso acontece. Tem coisas, na verdade, tem coisas não. A Bíblia nos ensina que tudo que nós formos fazer, temos que consagrar ao Senhor, ou seja, pedir a participação dele, ou incluí-lo no que iremos fazer. Porque por mais que somos inteligentes, para entender o que queremos naquilo que planejamos, não temos poder, porque isso aí já não é questão de inteligência, é questão de poder. Então não temos o poder de fazer aquilo se concretizar. Temos inteligência para planejar e até entender o quanto vai ser bom quando realizar. Mas às vezes nos falta, às vezes não, vai nos faltar, obviamente, recursos para nos conduzirmos sozinhos. E quando nós consagramos, melhor dizendo, esse plano ao Senhor, nós estamos pedindo a participação dele junto conosco. Então, nós entramos com a nossa inteligência, com aquilo que nós queremos, com aquilo que é saudável, e ele entra com o poder de nos conduzir para a realização. Então, é muito importante isso. Então, esse publicano, já cansado, inteligentemente, de criar situações para mudar de vida e não conseguir, ele se rendeu. Ele se rendeu e foi até o templo. E orando, ele entendendo que, poxa vida, então prova que a oração dele foi assim, que ele não era digno nem de pronunciar o nome de Deus, quão pecador ele era. E ele pediu para Deus, implorou para Deus, ser propício a mim, ser favorável a mim, porque eu sou pecador. Entendeu? Já o publicano, o fariseu já batia no peito, Pai, graças eu te dou, ainda falava assim, ó, porque eu não sou como este. Eu temo a ti, eu devolvo o dízimo, jejuo 3 vezes por semana. Sabe aquela coisa religiosa? Porque quando a gente faz as atividades espirituais, isso não nos faz melhor, né? Isso não nos faz melhor, isso aí é o nosso alimento. É a mesma coisa quando nós tomamos nosso café da manhã, quando nós almoçamos e quando nós jantamos, ou temos os nossos lanches em alguns intervalos. Isso nos faz melhor do que os outros? Não, isso é uma necessidade biológica que temos, sim ou não? Assim também como temos as nossas necessidades espirituais de alimentar a nossa alma. Então é um alimento que nós vamos buscar para nos fortificar espiritualmente. Mas tem gente que usa, como a exemplo desse fariseu, ele estava usando o que ele fazia, né, mostrando que ele era dessa forma, ou até falando que ele era dessa forma, no quesito de desqualificar o outro. E a Bíblia diz que esta oração, Deus ele não recebeu. Já do publicano, ele recebeu. E a Bíblia diz que o publicano foi para casa justificado. Porque é sinceridade. Por exemplo, vou falar uma coisa aqui, eu sei que é até um pouco chato para alguns, mas eu quero que você entenda. Não estou falando isso chato porque sirva para nós, entendeu? Porque para o quesito religioso é assim. A pessoa, ela pensa o seguinte, não, peraí, eu vou à igreja frequentemente, eu oro, eu jejuo, então eu devolvo meu dízimo, eu leio a Bíblia, então nisso a pessoa se coloca como superior. E não existe superioridade nisso. É um privilégio que nós temos de entrar na presença de Deus. É um privilégio que Ele nos concede pela sua graça e misericórdia, de podermos pronunciar o nome dEle. Mas por que nós vemos, era isso que eu queria te dizer, vou completar agora,
Por que nós vemos muitas das vezes, uma prostituta, ela entrar na igreja pela primeira vez e não demorar muito, vamos dizer assim, coisas de semana ou até de dias, ela já está com a vida mudando, com a vida mudada, com a vida já em outro rumo? Por que a gente vê um assassino, um drogado, uma pessoa do crime se convertendo, sabe, entrando na igreja e se convertendo e mudando realmente a pessoa que ela era para a pessoa que ela quer se tornar? Por que a gente vê isso? Porque essas pessoas já estão cansadas de não ver funcionar da maneira delas, e elas vêm com sinceridade, elas vêm sabendo quem elas são. Elas não vêm, desculpa a expressão, como muitos fariseus do século 21, como muitos religiosos que entram na presença de Deus como se eles tivessem mais direito do que, como se eles tivessem direito que os outros não, como se ele fosse mais bem recebido por causa do tempo, né? Geralmente é por causa do tempo, é porque já tem muito tempo de igreja, já tem muito tempo, e nada disso, querido, eu quero só enfatizar aqui que nada disso faz sentido para Deus. Vocês estão entendendo? Então a sinceridade do coração é que faz com que a nossa oração ela seja ouvida. E a sinceridade, essa palavra, ela coincide, né? Ela faz coincidir o que nós falamos em oração para o que nós estamos vivendo. Vocês estão entendendo ou não? Por isso que Deus disse assim, né? Que ele viu o clamor do povo, ele ouviu o clamor do povo, e ele disse o seguinte: olha, eu descerei para ver se o seu clamor ou a sua oração, né? Ela coincide, ou melhor, desculpa. Eu descerei para ver se a sua vida coincide a oração que vocês estão trazendo para mim. Vocês estão entendendo ou não? Porque a gente consegue maquiar umas palavras para querer convencer outra pessoa. E até consegue. Mas a Deus não. A Deus tem que ser verdadeira sinceridade. O povo de Sodoma e Gomorra clamava, e a Bíblia diz que eles clamavam e clamavam cada vez mais, os clamores se multiplicavam. O povo de Sodoma e Gomorra, você sabe como que era aquele povo. A Bíblia relata como que era aquele povo. Só que a Bíblia diz que as suas iniquidades, eles não cessavam. Não cessavam de praticar o que erroneamente praticavam. Então o que eu entendo com isso? Que eles eram do tipo que vinha para o templo, orava a Deus, fazia todo aquele rito, né, aquela ritualística de oração e etc e tal, só que quando ia embora, eles eram outra pessoa. Ou seja, a palavra era como se estivesse pregando aos filhos de Belial. Quem eram os filhos de Belial? Os filhos de Belial eram um povo que estava envolto com o povo de Deus. E o que acontecia com eles? Eles gostavam, via a palavra como verdadeira, aprovava no balançar da cabeça, mas na prática eles não assumiam essa palavra. Então é pesado isso, mas no quesito figurado da palavra, existem muitos filhos de Belial hoje em dia também. Eu não estou falando de uma pessoa cometer um erro, porque todo mundo erra. A Bíblia diz que estamos num corpo corruptível. Enquanto estivermos nele, fatalmente vamos cometer erros. Sim ou não? Fatalmente vamos cometer erros. Só que, onde eu quero chegar, né, mais preciso nessa oração que eu estava tendo de manhã, antes de ontem, foi muito forte para mim, inclusive eu fiquei até meditando durante esses dias nisso. E Deus me mostrava muitas questões de aflição. Aflição do meu povo, aflição do meu povo, aflição do meu povo. E eu comecei a orar contra isso, porque a aflição, primeiro, ela é um sentimento que nós temos, e esse sentimento, quando aceito, quando não entendendo ele desanima a gente, ele irrita a pessoa em busca de uma justiça. Entenda para você entender, presta atenção para você entender. Ele leva você se sentir, ou melhor, leva você querer uma justiça injusta. O que é isso, uma justiça injusta? Ou seja, você querer plantar, querer colher o que não plantou, querer acontecimentos sem fazer por onde. Mas como é que isso acontece? O diabo não é bobo, ele sabe trabalhar.
E ele não vem trabalhando de hoje com as igrejas. Porque a palavra de Deus, ela tende a manutencionar a vida espiritual de cada um de nós, que somos igreja. Então ele vem trabalhando como? Por exemplo, as falsas promessas. Quando é que eu digo, mas como é que é falsa promessa se a pessoa que está lendo a Bíblia está mostrando que de fato existe uma promessa feita por Deus para aquilo acontecer? Só que como é que eu digo falsa? Quando você oculta ou quando você encobre o verdadeiro sentido que a palavra nos coloca para ver aquela promessa se cumprir. Por exemplo, vou dar um exemplo simples, um pouco fora da Bíblia, embora não é tão fora assim, que a Bíblia diz que todo trabalhador é digno do quê? Do seu salário. Então você vai trabalhar todo dia, certo? Você vai trabalhar todo dia. Você vai trabalhar todo dia por uma promessa. Sim ou não? Você vai por uma promessa. Que promessa? A promessa de receber o seu salário. Você quer receber o seu salário no final do mês, ou a cada 15 dias, ou dia 5, dia 20, enfim. Cada lugar tem sua maneira. Mas você vai por essa razão. Porque você tem uma promessa, mas porém, para que você tenha, o seu objetivo é o salário. Mas você entende que para você chegar até ele, você tem que o quê? Aí você tem que, se tiver carro, tem que enfrentar trânsito. Se não tiver carro, tem que enfrentar ônibus cheio ou metrô. Sim ou não? Você tem que acordar cedo. Você tem que ir para lá e se dedicar ao trabalho, buscar cada vez mais dar o seu melhor, para que você verdadeiramente se sinta um pouco mais fixo naquele lugar, né? Então assim, você tem uma série de coisas a fazer em prol da promessa que lhe foi concedida, de te pagar o X salário. Então toda promessa não é algo que virá, principalmente da parte de Deus, não é algo que virá de mão beijada. Não virá de mão beijada. Quem facilita as coisas acaba prejudicando o coração daquele que está buscando facilidade. Porque a vida é exercício, a vida é prática, a vida não é as coisas acontecendo aleatoriamente. A vida é construtiva, ela é através de construir. Nós vamos construindo, é tijolinho por tijolinho. É colocando cada vez mais aquilo que nos faz se tornar o que desejamos. Então a promessa de Deus não é uma mentira, mas quando é que se torna, muitas das vezes, aos corações como uma promessa falsa? É quando te apresentam uma facilidade, quando te apresentam ou quando ocultam de você o que você deve ser, o que você deve fazer, no que você deve se transformar. Porque do contrário não haverá cumprimento de promessas. Se eu fosse falar, promessas são mais de 8.000 na Bíblia. Se eu fosse falar algumas delas aqui, eu ia falar, nosso Deus, mas eu vou falar de uma. Lembra do momento em que Deus disse o seguinte para o povo? Eu sempre falo dessa. Deus prometeu para o povo, olha, eu vou levar vocês até uma terra de livramento, de que vocês vão ser livres. Vocês não vão ser mais escravos conforme vocês estão aqui no Egito. Eu vou levar vocês para lá. É uma terra que mana leite e mel, assim que a leitura nos mostra, não é? Uma terra ampla que mana leite e mel. Só que uma coisa Deus disse para eles, e eu vou estar com vocês. Eu vou estar com vocês. Isso é que é o mais legal. Só que o povo parece que se esquece que Deus está com eles. Parece que o povo se esquece. Então assim, eles começaram a passar pelo deserto, sim ou não? Começaram a passar pelo deserto e começaram a reclamar, começaram a murmurar, começaram a falar um monte de coisa, etc, 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 etc. Até que chegou o ponto que Deus disse assim para eles. Bom, como vocês estão como quem duvida, olha para cá. Como vocês estão como quem duvida, um exemplo, né? Moisés, faz o seguinte, escolhe 12 um de cada tribo, né? E envia para espiar a terra, para trazer para os outros. Você vê Deus querendo provar para o ser humano que ele estava falando a verdade. É brincadeira isso? Você vê aonde o ser humano coloca Deus, como ele coloca Deus em certas situações, porque é incômodo demais isso para Deus. Você como Deus, você se sentiria. Aliás, não precisa nem você como Deus. Você como pessoa, você não se sente incomodado quando alguém duvida da tua palavra? Sim ou não? Porque é um meio, entre aspas, ou
sem aspas, de achar que você está mentindo. Mas aí Deus mandou os espias lá. Quando os espias chegou lá, se encantaram com a terra. Mas para onde eles olharam? Olharam para os ferezeus, os amorreus, os cananeus, sim ou não? Começou a olhar para os obstáculos. Por quê? Porque eles achavam que era simplesmente chegar e tudo acontecer. Mas não foi assim nem para eles saírem do deserto. Do Egito. Para eles saírem do Egito, olha a dificuldade que foi para dobrar o coração de Faraó. A dificuldade já começou ali. Depois, quando eles se depararam no Mar Vermelho, não pense você que eles foram chegando e o Mar Vermelho se abrindo, não. Não. Eles pararam porque não tinha mais por onde ir. É como, você já foi na praia? É como você ir na praia e você dizer, caramba, não dá para ir para lá. E se eu for, vai chegar uma hora que não vai dar pé. Então, quanto mais eu vou, mais fundo fica, mais complicado fica. E eu não tenho capacidade suficiente para chegar do outro lado, numa imensidão de águas como essa. Então você vê logo como algo impossível. Mas quem disse que estaria contigo? Deus. Aí é onde entra. Deus não trabalha naquilo que você pode, Deus trabalha naquilo que é impossível para você. Porque o impossível dos homens é possível para Deus. Então as pessoas querem qualificar Deus como um ser que tem que resolver até aquilo que é possível para o próprio homem. Ele não prometeu resolver as possibilidades que ele já nos deu para resolver. Ele disse que se mesmo diante de uma situação de impossibilidade, crermos nele, ele age. Porque ele tem a maneira como agir. Ele tem a forma como agir. Então, quando Moisés foi clamar, ali o povo já estava reclamando. Aí, saímos de lá, agora Faraó está vindo com o exército, vai nos matar aqui, acabou para a gente. Do que adiantou tudo aquilo para a gente morrer aqui às margens do Mar Vermelho? Ele falou, não. Quando Moisés foi falar com Deus, Deus falou, não, eu não estou entendendo vocês. Não, mas como assim o Senhor não está nos entendendo? Eu disse para você e o povo que marchem. Eu não mandei ninguém parar. Sim, Senhor, mas olha o mar. Marchem. Você entendeu ou não? E o que eles teve que fazer? Entrar no mar. À medida quando eles já estavam entrando no mar, foi que o mar se abriu, gente. A gente tem que aprender a entender que enquanto, por exemplo, vencer, é muito simples entender isso, eu já expliquei aqui outras vezes. Mas para uma pessoa vencer, ou se tornar verdadeiramente uma vencedora, ou um vencedor, ele sabe que ele vai ter que enfrentar algo. Ele sabe que ele vai ter que sobrepujar uma circunstância. Ele vai ter que se superar numa situação para ele se considerar vencedor e ter realmente o resultado daquilo. Sim ou não? Então existe uma luta antes do quê? Da vitória. Ou não há vitória sem luta. Então, se não há vitória sem luta, quanto mais eu fujo da luta, eu estou fugindo do que automaticamente? Da vitória. Eu estou fugindo automaticamente da vitória. E não adianta, como garotos e garotas mimadas, nós irmos apresentar a Deus a nossa oração daquilo que a gente está correndo e não avançando. Porque Deus, ele honra aquele que tem propósito firme, ou seja, aquele que confia, aquele que avança. Não aquele que regride, não está escrito? Se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Então nós estamos vivendo um tempo de oferecimentos, de promessas de maneiras fáceis, de cumprimento fácil. E não é assim, meu querido. Eu tenho plena convicção e certeza. Vai chegar momentos, preste atenção para você entender. É por isso que as pessoas sentem aflições, sentem aflitas. Sabe aquela coisa, eu não sei se você já se sentiu aflito ao ponto de você olhar para o tempo e franzir a testa como se você estivesse comendo jiló amargo. Como se você tivesse chupado limão. Você olha assim, dá aquele aperto que você até faz uma careta. Você já passou por isso? E você olha e você fala assim, meu Deus, parece uma faca ter entrado no coração. Desculpa o peso da palavra, mas não parece isso ou não? Já se sentiu assim? Quem já se sentiu assim? A impressão que dá é essa. Por quê? Porque, primeiro, por natureza, nós não queremos passar por isso. E ainda vem um monte de facilidades, de pregações fáceis.
de que nós vamos ter tudo sem fazer nada. Ué, mas Jesus já não fez tudo? Peraí, não confunde as coisas. Queria eu poder ter tempo para explicar a respeito disso. Mas tem uma parte também que o próprio Jesus disse, vou até falar acerca da salvação, quando perguntaram para ele, mestre, serão muitos ou poucos, não foi? Os que serão salvos, o que foi que ele disse? Esforçai-vos. Ele só respondeu isso, esforçai-vos para passar pela porta. Ou seja, ele não disse que seria muito nem pouco, ele falou, se esforce. E esforço, o que você entende com esforço? Não dá para pegar essa palavra esforço e até mesmo colocar ela do lado da facilidade de fazer um paralelo de contrário? Porque se é esforço, ele está dizendo o seguinte, não será fácil. Ou seja, não se preocupe, em outras palavras, não se preocupe quantas pessoas, se muitas ou poucas, se preocupe em se esforçar para você se salvar. Mais uma vez aqui a Bíblia deixa claro que a salvação não depende de pastor, não depende de placa de igreja nenhuma no quesito denominacional, nenhuma te salva. Nenhuma. Placa de igreja só gera confusão. De irmão contra irmão, verdade ou mentira? Placa de igreja não salva ninguém. Então se esforce, por quê? Porque você sabe o que tem que fazer, sim ou não? Você sabe o que Deus quer, sim ou não? Você sabe o que agrada e desagrada a Deus, sim ou não? Então é você que tem que se esforçar. Eu tenho que me esforçar para o correto. Peraí, a gente sabe o que agrada e desagrada o cônjuge, a gente sabe o que agrada e desagrada as autoridades do país, a gente sabe o que agrada ou desagrada o nosso patrão, sim ou não? Sim. Imagina teu patrão chega, você está debruçado. Ele chega de novo, ele sai e volta, você está debruçado de novo. Ele olha e não vê nada pronto. Como que você acha que ele vai se agradar de ti? Então assim, gente, sempre tem algo que devemos o quê? Fazer. Mas essas promessas de realizações fáceis, está fazendo o que com o povo? Ou essas falsas promessas? Até com o uso da Bíblia, tá? O que está fazendo com as pessoas? Colocando elas numa falsa esperança. E essa falsa esperança, por que eu digo falsa esperança? É aquela esperança que nunca chega. E o próprio Salomão disse, a esperança que se adia faz adoecer o quê? O coração. Coração é sentimento, é pensamento. É vontade. Então a pessoa fica, essa doença leva ao quê? A uma descrença. Aí a pessoa fica como? Robotizada. Ela fica mecanicamente religiosa. Não vai para o mundo, porque ela sabe muito bem de onde veio. E sabe que lá não presta. Quando eu digo mundo, as atividades que fazia outrora. Mas ao mesmo tempo não consegue se aplicar na que deve fazer para evoluir. Vocês estão me entendendo? E aí fica dentro da igreja à espera de uma coisa que nunca vai acontecer. Porque não é a promessa do pastor aliviando o verdadeiro sentido da promessa de Deus que vai fazer você alcançar alguma coisa, gente. Não, é a promessa de Deus purinha, nos trazendo o entendimento do que devemos fazer. Para Maria ficar grávida de Jesus não foi uma tarefa fácil. É só você estudar o que acontecia, o que acontecia com uma jovem, vamos dizer assim, ainda mais noiva, ela não precisava nem ser noiva, mas uma jovem que aparecesse grávida dentro da casa dos pais. Até uma época dessa, de quando eu era garoto, eu já presenciei pais, dentro da minha parentela, eu já presenciei pais deserdar a filha porque ele engravidou e foi para casa. Você já viu também ou não? Já conhece cenas assim? Até na nossa época ainda, eu era garoto, eu já presenciei isso. Não me considere mais minha filha, não é? Não é assim? Então, mas por quê? Porque ele se sentiu desonrado. Ela fugiu os princípios. Mas enfim, não é isso que nós queremos falar, só para você poder ter um entendimento melhor dentro desse spoiler. Então, o fato dessas promessas maquiadas de facilidade ser aceito pelo coração, porque está escrito na Bíblia,
que as pessoas vão se cercar de falsos mestres. O que é falso mestre? Aquele que não ensina verdadeiramente como é. E a Bíblia diz que eles vão sentir o quê? Nos ouvidos? Coceirinhas, cosquinhas nos ouvidos. Ou seja, vão querer ouvir que agora é só vitória. Não deixa de ser vitória. Porque com Cristo a gente não perde, ou a gente ganha ou a gente aprende. Mas como que eu devo estar, me comportar, mudar, me abnegar, me transformar para fazer parte dessa vitória? Como que eu posso? Eu estou aqui, eu cheguei aqui. Um exemplo, vou dar uma analogia aqui. Cheguei aqui como uma largata na presença de Deus. Aí, só que a largata é um bichinho feio, meio que asqueroso, um bichinho que ninguém quer, um bichinho que ninguém aprecia. Aí o que acontece? Aí eu quero uma vida mais bela, uma vida transformada. Aí eu não chego, só uma analogia, tá? Eu não chego ali na igreja crendo de ter uma vida transformada, eu vou ouvir uma palavra, apenas entender ela, que Deus pode fazer minha vida ser uma vida bela, e dali a pouco eu já saio da igreja como uma borboleta, bela como... Não! Ele vai me dizer, olha, você está assim, agora você vai ter que passar pelo processo de um casulo, você ali vai sentir um contorcer devido à metamorfose que você vai sofrer, que não é fácil, cara, a gente sair de um hábito para outro. Eu sei que não é fácil. Mudar hábitos não é fácil, não. Porque ainda fica na nossa cabeça. Por isso, quando eu falo com uma pessoa, ela diz assim, olha, eu quero me batizar. Fala, olha, batismo não é para quem quer deixar de fumar, batismo não é para quem quer prosperar, batismo não vai facilitar você pagar dívida, esquece essas coisas materiais. Batismo é quando você entendeu que você quer entregar de fato e de verdade e ter Jesus não somente como seu único Senhor, mas o seu único e suficiente Salvador. Por que suficiente? Porque não cabe outro, não cabe outra ideia, não cabe, você está entendendo ou não? Porque as pessoas agora estão buscando um monte de Cristos para poder acreditar. E esses Cristos que elas estão buscando são maneiras fáceis que elas querem para ver as coisas acontecerem, mas não vai acontecer. São falsas esperanças. Devemos acreditar quando Jesus disse, olha, eu não vim para trazer paz, eu vim para trazer espada. A espada divide. E as pessoas não querem ser divididas. Dividido, que eu estou falando é o seguinte, elas não querem se desgarrar, sabe? Não, eu preciso fazer como nós falamos, acho que foi domingo, se eu não me engano. Eu preciso fazer com que Ló vá para o seu lado e eu vá para o meu. Eu preciso sair disso, eu preciso deixar daquilo. As pessoas não querem que a palavra, que é a espada, divida você de lugares que você está unido e que não está contribuindo para o seu crescimento. Estão entendendo ou não? Então a palavra vem para isso, e isso não gera uma certa paz de primeiro ponto. Não traz uma certa paz, traz um certo incômodo. Um certo incômodo, porque a vontade ainda vem, o desejo ainda vem. Aí entra o que a Bíblia disse, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Ou seja, se você não ceder, mas se você resistir quer dizer o quê? Lutar contra. Qual é a maneira que eu tenho para lutar contra as forças espirituais do mal? É me sujeitando a Deus. Aí ele fala, sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então essa vontade, uma hora ela vai sair. Por quê? Porque eu vou perder o hábito de alimentá-la. Está entendendo agora? Aquilo já não vai ser gritante e dominante sobre mim. Então muitas pessoas estão vivendo desanimadas, aflitas, justamente por essa razão. O Senhor Jesus, ele disse assim, no mundo passareis por aflições. Assim como ele disse, olha, para você chegar na terra prometida, vocês vão passar por onde? Pelo deserto. Então é uma fase, e essa fase podemos chamar de metamorfose, processo de transformação. Porque se eu chegar, preste atenção, se eu chegar do mesmo jeito a todos os lugares que eu for, isso não funciona nem na nossa vida material.
que você fica na sua casa? Sem camisa. Porque você está na sua casa. Sem chinelo. Desculpa, mano. Só para entender. Se você quiser, você sai do banheiro de toalha. Se você não quiser, você sai com peças de roupa interna, no caso. Vocês estão entendendo, né? Sua casa você faz o que você quiser. Você bota o pé em cima do sofá. Você deita no sofá. Sim ou não? Você almoça na sala. Sim ou não? Esses mesmos hábitos da tua casa, tu faz em outros lugares? Como que você se comporta quando entra numa delegacia? Você está entendendo? Como você se comporta quando entra no seu setor de trabalho? Você não tem que se adaptar ali? Você não tem que aceitar aquilo ali porque você acredita que dali você quer sair com uma recompensa. Porque o bom e verdadeiro sentido da vida, gente, é sermos recompensados. Não queremos visar em primeiro plano a recompensa. A recompensa é a consequência do que fazemos. Então esquece o benefício que você quer e viva promovendo, construindo esse benefício. Você está entendendo agora ou não? Vocês não estão me entendendo, né? Estão me entendendo, gente? Faz pelo menos assim. Entendeu? Construa esse benefício. Eu sei como eu devo me comportar no meu setor de trabalho. Porque eu quero ser beneficiado. Aqui tem uma regra que eu devo ser assim, assim. Então eu tenho que me adaptar a isso. Eu sei, por exemplo, como eu já entrei uma vez na delegacia, eu estava de boné. O policial chegou e falou assim: tira o boné, você pensa que está onde? Eu gosto de boné. Tenho bastante até. Você pensa que está onde? Eu falo, perdão, me desculpe, eu tirei. Pediu para tirar. Toda vez que eu... Quer dizer, toda vez, eu não tenho por que ficar indo. Mas se eu for, eu vou tirar. Ninguém vai me chamar mais atenção, porque eu já sei como é que eu devo fazer para entrar ali. Vocês estão entendendo ou não? Então tem coisas que a gente... Quem aqui já viajou de avião? Já foi? O que acontece? O que está no seu bilhete de embarque? Para você comparecer no check-in, quanto tempo? Quanto tempo antes? Tem um tempo determinado para você aparecer para fazer o check-in, sim ou não? E se você ignorar aquilo, achar que o avião tem que te esperar, bonitona, bonitão, você vai perder o voo. Vai ou não vai? Porque, como diz os programas de futebol, a regra é clara. A regra é clara, você quer ignorar as regras. Assim é na vida espiritual, irmão. Paulo nos ensinou isso, ou foi Timóteo, se eu não me engano. Nos ensinou isso quando ele disse que qualquer que seja o atleta que lutar, que não competir segundo as regras, ele é desqualificado, ele é desclassificado. Não adianta. Vocês estão entendendo ou não? Se nós não vivermos qualificando o que nós desejamos nos tornar, então nunca nos tornaremos. E é isso que está acabando com as pessoas que frequentam igrejas. Quando eu falo não falando mal de ninguém não, mas é uma realidade se você parar para pensar. Eu não quero envolver igreja, que eu nem sei o que, mas a gente vê um monte de pessoas desviadas e elas estão buscando outras maneiras fáceis de justificar que não precisam estar cultuando mais. Que não precisa pegar firme. Olha quando você pegava, olha como que era a sua vida quando você era firme. Olha como que era a sua vida quando você orava mais. Olha como que era a sua vida quando você tinha coragem de priorizar aquilo que você queria se tornar. Nenhum de nós, podemos abrir a boca e dizer que Deus não operou uma promessa em nossas vidas, nós nos comportando segundo aquela promessa nos pediu. Sim ou não? Então todos nós queremos uma recompensa e vivemos por isso. Ah, mas isso aí não desperta muita avareza? Não! Muito pelo contrário. Porque eu sei que em tudo que eu fizer eu terei uma recompensa. Então eu não olho mais para a recompensa. Eu olho como eu estou fazendo. Que a recompensa já é uma garantia. A recompensa ou o cumprimento da promessa de Deus já é certo. Ele não falha, irmão. Mas eu sei que no processo eu posso falhar.
visando demais, aqui está uma escada, se eu ficar visando demais chegar no alto e não prestar atenção nos degraus que eu estou subindo, eu posso tropicar e cair. Sim ou não? Então eu tenho, chegar lá em cima já é certo, eu só tenho que prestar atenção degrau por degrau, como que eu estou pisando, como que eu estou me apoiando, como que eu estou me segurando. Então, essas coisas que se tornam ocultas das pessoas, e as pessoas estão desanimando. As aflições estão tomando conta, e a pessoa está se sentindo rejeitada por Deus, a pessoa está se sentindo como se Deus não... Eu já falei com tanta gente que fala, Deus não me ouve. Eu oro, mas Deus não me ouve. E isso não é uma verdade, isso é uma mentira. Porque quando a gente entende que alguém não nos ouve, a gente dá as costas para esse alguém. Então muitas pessoas já deram as costas para Deus. Marta, quando Jesus veio à casa dela, quando Lázaro estava morto, já estava sepultado, Marta queria que Jesus falasse de uma maneira muito fácil como que o irmão iria ressurgir. E Jesus estava falando como que ela... Estava falando de coisas que ela não tinha aderido, porque nunca teve tempo para ficar aprendendo com ele. E o que ela fez? Deu as costas para Jesus e foi para a casa dela. Nem levou ele. Pode ler lá que está escrito assim. Chegando em casa, ela disse, o mestre está lá na porta da entrada da cidade e te chama. Aí Maria se levantou e foi lá. E Jesus só adentrou e foi até onde Lázaro estava, porque Maria levou. Olha a diferença. Então, se a gente não atende, Jesus não, querido, ele diz, olha que simples. Ele disse, vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, que eu aprendei de mim, porque sou humilde e manso de espírito. Aprendei. Ele não disse, cola em mim que eu vou te dar tudo. Cola em mim que é só comigo. Fica tranquilo. Vai lá para a praia, toma água de coco, se balança na rede. Relaxa. Deixa que eu faço tudo. Foi isso que ele disse? Não. Ele disse, se estiverdes em mim e as minhas palavras em vós, peço o que você quiser que vai ser feito. Mas você tem que estar em mim. A minha palavra tem que estar viva dentro de você. Muita gente já não está acreditando mais nisso, gente. Você não vê mais, pessoas não têm mais prazer de cultuar a Deus. Domingo, então, as pessoas trocam as coisas de Deus por qualquer coisa. As pessoas estão habituadas vamos dizer assim, nessa zona maligna de conforto espiritual e não estão vendo que a maneira como... Primeiro, evangelho não é o que eu quero. Evangelho é o que é. Então não posso, rapaz, fazer as coisas como eu... Aliás, isso aí é para tudo. Na empresa que você trabalha não é como você quer. No curso que você está fazendo não é como você quer. No dia que você quer. Na hora que você quer. Tem muitas pessoas que vêm, passam, entra, conversa com a gente. Olha como mal ele é sorrateiro. E ele faz uso já desse diagnóstico comprovado de comodismo espiritual nas pessoas, que fala assim, mas domingo é que horas? No domingo é 8 da manhã. Mas não tem de noite? O problema não é porque não tem de noite. Entendeu? O problema é que assim, se estivesse de noite a pessoa diria, mas não tem de manhã? Então eu sei que as coisas que eu desejo estão naquilo que eu devo fazer diferente de tudo que eu já tenho feito. Porque se de tudo que eu já fiz não funcionou, eu seria estúpido insistir achando que vai funcionar, eu continuando a fazer. Então se me foi apresentado uma forma para que eu vá de uma maneira como eu nunca fui, faça de uma maneira que eu nunca fiz, e haja de uma forma como eu nunca agi, eu digo, é ali que está a minha bênção. Até aqui parou. É ali que está a minha vitória. Tá dando para entender, mas não dá para ficar não, senão cansa demais. Vocês estão entendendo ou não? A garganta não está nada boa. Então é ali que está. Por quê? Porque o meu resultado está no que eu não faço. Está no medo que eu tenho de entrar dentro da luta. Você já viu alguém? Você já viu alguém que venceu
sem ter lutado? Então, o segredo é entrar na luta, irmão. O segredo é cair para dentro da guerra. Tem até um ressalvo aí que dizem, né, que criaram, eu achei interessante, e realmente que Deus, ele não livrou Daniel da cova, livrou na cova. Para Daniel ser livre e ver o resultado da ida dele lá para dentro, ele teve que ir lá para dentro. Isso é confiar em Deus. Quem foge não demonstra confiança. Demonstra ser dominado por um espírito chamado medo. E esse espírito Deus não deu para ninguém. Está escrito lá, eu não vos dei espírito de medo. Então o medo, quando eu obedeço ele se torna espiritualizado. Ele se torna uma entidade e ele me domina. Tudo aquilo que eu espiritualizo se torna uma entidade. Como se aquilo ganha vida, mesmo que de forma espiritual, mas aquilo, mesmo que não seja de forma física, mas aquilo ganha vida. E aquilo passa a me dominar. Por quê? Porque o escravo se torna... porque o vencido torna-se escravo do vencedor. É isso que está escrito. Então, cristão, gente, é para ser gente forte, não gente mimizentos, não pessoas cheias de busca de facilidade. É gente guerreira. Você pode ver, a Bíblia não nos trata como meninos de fralda, meninas de fralda, que Deus tem que ficar carregando no colo, conforme essas teologias da hipergraça. Não, é levanta e anda, meu brother. É vira macho, meu irmão. Vira mulher de Deus. Olha as mulheres de Deus. Ruth, Noemi, quem mais? Esther, Débora, Dorcas e tantas outras. Maria. Até Maria Madalena, da onde saíram 7 espíritos, sem nunca ter se manifestado com demônio. Mas sem nunca ter participado de reuniões com Jesus. Uma palavra só que ela ouviu: vá, minha filha, mas não peques mais. Acabou, ela ouviu aquilo, viveu aquilo, acabou, os demônios teve que sair dela. Por quê? Porque ela já não estava mais correspondendo à vontade deles. Então, às vezes, o ser humano, o crente, ele cria demônios para a própria vida. Vocês estão entendendo? É pesado, mas vocês estão entendendo, não? Então, preste atenção no que eu vou falar para você. Só para você ter uma ideia. Espíritos, preste atenção. Espíritos, eles não têm legalidade por si só. Ele precisa que demos a ele, que criemos para ele um portal de entrada à nossa vida. Então não é uma coisa que vem, é uma coisa que você atrai. É uma coisa que nós atraímos. Tanto atraímos a presença de Deus, como atraímos problemas espirituais malignos para a nossa vida. Somos nós, com o quê? Com as nossas escolhas, com as nossas prioridades. Com fugir do que a própria palavra diz, quem crer não foge. Mas a pessoa diz que crê fugindo, não dá para entender, cara. Aí Jesus disse, no mundo passareis por aflições. Aí a pessoa não quer passar aflição. E ele disse que iríamos passar, ele não me enganou. Quem está enganando é o pastor, quem está enganando é o presbítero, quem está enganando é o padre, não estou generalizando. Mas tem muitos que para fazer você ficar na igreja deles, eles vão ocultar isso, mas vão prestar conta disso também, porque isso destrói vidas. Com a Bíblia, eu tanto faço você se aproximar de Deus, como se eu distancio ele de você. Se eu ocultar, eu distancio ele de você. Então, por isso que muitas das vezes as pessoas não querem, porque quando elas se deparam na bifurcação, na decisão, na abnegação, porque para ir para um lugar ou para outro, para ir para um desses dois lugares, você vai ter que largar um ou outro, né? Vocês estão me entendendo, né? Se eu ir para a esquerda, eu tenho que largar tudo que está na direita. Se eu tenho que ir para a direita, eu vou ter que largar tudo que está pela esquerda. O lado que eu tomar vai me fazer abnegar-me do lado oposto. Quem está entendendo? Diga amém. É assim que as coisas acontecem.
E as pessoas não querem ir com Deus levando tudo, então não está existindo esforço, cara. Se não está existindo esforço, não haverá recompensa, porque a Bíblia diz: eis que não sou injusto para me esquecer de todos os vossos trabalhos, os vossos trabalhos terão recompensa. Então por que não está tendo recompensa? Porque possivelmente não está tendo trabalho. Trabalho no sentido do esforço, no sentido de fazer o que é devido. Não, mas Deus me ama mesmo assim. Não confunda, amados, o amor de Deus com aquilo que você tem que fazer. Às vezes os nossos pais, quando criança, ele nos ama, mas ele fala: você quem vai limpar o quintal e jogar o lixo para fora. Quando a gente não faz isso, a gente toma uma surra. A gente toma uma advertência, mas isso não confunde, isso não implica no amor que eles têm por nós. Continua nos amando, mas nos deu uma advertência. Vocês estão entendendo ou não? Então como é que vocês querem Deus? Com uma vida desregrada? Com uma vida de quem manda em Deus? Não, isso não funciona. Não sejamos estúpidos. Porque nós estávamos perdidos, irmãos. O Evangelho veio para nos dar luz no caminho, para poder chegarmos até o Pai, como ele disse: ninguém vem senão por mim, senão pelo que eu deixei como ensino, senão pelo que eu deixei como exemplo, senão por tudo aquilo que eu fiz e vocês viram eu fazendo. Se fizer diferente, não chega. É como se Jesus estivesse dizendo isso. Se estiver fazendo diferente, não chega, porque vocês viram eu fazendo e viram o quanto o Pai era comigo. Então, se você quer que o Pai seja contigo, bem como o próprio Nicodemos, religioso, um cara era mestre, e chegou e disse assim: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer o que tu fazes se o Senhor não estiver com ele. Então você tem que entender, meu irmão, nós temos que entender que para o Senhor fazer por meio de nós, temos que estar com Ele, para que Ele esteja conosco, para que em nós Ele faça morada. Você está entendendo? Porque se Deus fosse tirar todo mundo das dificuldades que estão, porque isso é justiça, não é porque Ele está se sentindo bem vendo as pessoas sofrendo. Se Ele fazer isso, Ele é injusto, porque a lei da semeadura é um princípio estabelecido por Ele, e Ele não quebra princípio. Eu ouvi de um pregador, de um homem de Deus esse dia, uma coisa muito profunda. Ele disse: Deus é tão justo, tão justo, tão justo, que Ele não comete injustiça nem com o diabo. Olha que pesado isso. Parei para refletir, eu falei: meu Deus, que forte. Nem com o diabo Ele comete injustiça. Se você der legalidade para o diabo atuar na tua vida, ele não vai dizer: não, nele não. Não. Eu falei: peraí, e a legalidade? E a legalidade? Ele que está me permitindo. E Deus lhe deu o livre-arbítrio para você escolher. Talvez as suas escolhas estão sendo erradas, ou a insistência. Talvez: mas eu sou uma pessoa boa. Quantas não são as pessoas boas que estão sofrendo, irmão? Estão sofrendo. O que mais sofre são pessoas boas, dizendo que são pessoas boas. Deus não está procurando aqui quem são pessoas boas ou quem são pessoas más. E contrapartida, Jesus disseram assim para ele: bom mestre. Ele falou: por que você me chama de bom? Bom só a um, e nem se referiu a ele. Bom só a um, que é o Pai que está nos céus. Aí eu te pergunto: por que ele não se considerou bom se ele era bom? Porque ele tinha o que, irmãos? Escuta isso aqui, que isso aqui é profundo para você, para nós. Ele tinha um propósito. E ninguém é bom até que se conclua o propósito que recebeu. Você não é bom no que você diz que faz, você é bom quando você conclui o que diz que faz. Entendeu agora ou não? Sim ou não? Então é isso que acontece. É isso que Jesus parou bem claro e disse assim: o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Quantos pastores você já viu morrendo, literalmente morrendo por alguém? Me desculpa lhe dizer, eu não morro por você. Porque até eu faço parte e sou recuperado por aquele que morreu por todos nós. Eu não preciso mais ser sacrifício para você, porque Ele é o sacrifício verdadeiro. Vocês estão entendendo assim ou não? E aí você cai na churumela: eu sou um bom pastor, estou dando a vida por você. Dando a vida por você como? Carregando um livro que só tem nome de quem dá dinheiro? Orando por pessoas que só
Eu não quero, para não ser atacante de ministério nenhum, não quero citar, mas eu acho que você está entendendo. Não quero fazer isso. Mas é isso que você tem que entender. Que bom é esse? Que está fazendo por uma recompensa, pelo resultado. Isso é mercenarismo. Mercenarismo. É ação de mercenário, fazendo por recompensa física. Jesus fez por recompensa física de quê? Foi para quê? Foi para físico ou espiritual? Ou vai dizer que você vai subir com esse corpo? Com o que você tem? Então por que você está correndo tanto em troca de uma coisa que ele falou que juntamente com ele você terá? Mas por que não tem? Porque não está juntamente com ele. E é percebível quando você entende uma pessoa que ela não tem certeza da salvação, da sua alma. Por que não tem certeza? Se era a primeira coisa que ela deveria ter. Como é que você diz que tem certeza que Deus vai te dar coisas visíveis, se você nem para isso atua na busca por aquele... Enfim, não vou ficar esticando o chiclete aqui. Mas para que cair nessas falsas esperanças? Para que cair nessas falsas promessas? Se sabemos o que devemos fazer e a parte dele não vai nos faltar, gente. Não vai nos faltar, a terra prometida estava lá. Não precisa ninguém se angustiar. 10 dos 12 espias voltaram angustiados, voltaram infamando a terra, voltaram contando dificuldades. É o que muitos crentes hoje estão fazendo. Não sai uma palavra de vitória, uma palavra de esperança, uma palavra de crença, é só aborrecimento, é só tristeza, é só revolta contra Deus, contra as coisas de Deus, é dizendo que não vai mais para a igreja, é dizendo que não quer mais nada com nada, é dizendo que por isso que não ora mais, dizendo que por isso que eu não vou dar mais dízimo, porque eu ouvi não sei quem falando que isso não pode, é porque eu não quero... Aí sai acreditando em tudo e vira aquele, sabe, aquele sujeito eclético no que tange a crença. Crê em todo mundo. E Deus não aceita isso, irmão. Deus não aceita isso. Com ele ou é ou não é. Com ele é estar ou não estar. Amém, pessoal? É aceitar ou rejeitar. Não tem terceira opção. Deus não está aceitando a meia boca de ninguém. Ele não aceita a meia boca de ninguém. Eu faço quando eu posso, pois ele disse, eu fiz sem poder. E não somente sem poder, eu fiz por gente imerecidas. Não estou dizendo aqui que ele está atacando no nosso rosto o que ele fez, não. Eu estou atacando aqui que você não é recíproco com Deus, que você diz que é poderoso e serve. Você está compreendendo, sim ou não? É isso que eu estou falando. É a qualidade de vida que se tem. Como a senhora ficou chateada porque eu falei, olha, não tem por que você querer ser ungido, consagrado e fazer parte desse momento que a gente está, porque aqui nós estamos fazendo um propósito para os dizimistas. Foi uma coisinha específica. Ficou chateado. Saiu momentos antes da oração final, não tenho culpa. Você tem a posição... Quer dizer, querido, preste atenção, a maior injustiça que existe é a igualdade. É a igualdade. A maior injustiça que existe é a igualdade. É injusto. Sim ou não? Uma pessoa não querer... Eu não estou falando agora por quesito de dízimo, seja lá o que for. Querer participar de coisas que ela não quer se encaixar dentro do mesmo espírito. Ela não quer fazer parte da mesma... Como é que se diz? Da mesma egrégora. Tem que existir união de espíritos. Não estou falando de espíritos, eu estou falando viver o mesmo propósito, viver o mesmo espírito, pela mesma causa que é a de Cristo. Está dando para entender, né, gente? Então isso é preciso. A atmosfera tem que ser igual. Por quê? É por isso que pegar de tudo enquanto a maioria dos corpos grupais dentro das igrejas estão doentes. Grupo de teatro doente, porque um entrou despreparado e está ali causando dificuldade com contenda do que o fulano quer ser mais metido do que... Grupo de obreiros, a maioria doente, porque um serve mais do que o outro já diz que quer aparecer. Grupo de louvor doente, porque fulano não sei o que ganha melhor do que eu, ou coisa desse gênero. Grupo de dança, não sei para que grupo de dança igreja, mas enfim... Entendeu? Então tudo que é grupo está cheio de problema, não é na membrazia. Geralmente o problema são nos grupos criados. Por quê? Porque grupos são criados hoje justamente para fazer você ter uma atividade focada e não sair da igreja dele ou dela.
Isso eu não faço e nunca vou fazer, meu irmão. Se tu ficar, tu vai ficar porque tu ama Cristo. Se tu não ama, tu vai, porque a Bíblia diz o seguinte: a Bíblia diz que aquele que não ama a justiça não permanecerá por muito tempo na congregação dos justos. Vai querer viver de uma maneira que está todo mundo igual, que está todo mundo libertinado, porque seriedade não quer. Como eu vi uma frase esses dias, né? Um pastor dizendo: antigamente, quando nós orávamos para as pessoas largar o pecado, elas largavam. Hoje a gente fala para as pessoas largar o pecado, ela foge da igreja. E ainda diz: tem um Deus no coração. Você está de brincadeira. Está de brincadeira. Deus é amor, mas não é estupidez. É a mesma coisa, meu irmão, que você tomar banho e vestir a roupa suja. Você faz isso? Ou vestir a roupa limpa no corpo sujo? Não, uma coisa tem que coincidir com a outra. Certos padrões não atraem aquilo que é puro. Sim ou não? Oh, pelo amor de Deus. E aí as pessoas começam a desanimar, aonde o próprio Jesus ensinou: no mundo passareis, mas tende o quê? Tenha bom ânimo, mesmo que a aflição venha, não dê ênfase a ela, porque ela vai te desanimar. O toque dela na sua vida, e o desânimo, gente, tem um lastro imenso de nós difundirmos isso. Porque o desânimo não é somente você acordar um dia e dizer: hoje eu não estou querendo fazer nada. Isso é preguiça. É desânimo. É preguiça. Entendeu? Porque quantas coisas a gente já não fez não querendo fazer. Então não estava desanimado. Desânimo, cara, vem fazer você reclamar do que não deve. Vem fazer você se sentir injustiçado onde não tem injustiça. Vem fazer você ver mal em tudo. Os olhos perdem de ver as coisas de uma boa forma. Se os olhos forem bons, o corpo é luminoso. Tem um monte de gente vivendo em trevas, porque não foi ninguém que fez macumba para ela. Porque é muito fácil acusar um macumbeiro, acusar um invejoso. Mas por que você não policia a tua vida em luz? Porque o desânimo leva a isso, leva você a desistir das coisas. Desistir. Não querer mais, fazer de qualquer jeito. É pontos de pessoas que já abraçaram o desânimo. Ela não deixa de dizer que crê em Jesus, mas ela não tem uma vida cristã ativa. É meio barro, meio tijolo. É meio mundo, meio inferno, meio céu. É tudo meio. É tudo metade. Dou um pouquinho para ele, mas também dou um pouquinho para cá. E aí você tem que se decidir. Josué cansou do povo, falou: vou fazer mais nada por quem não quer nada não. Josué, em outras palavras, ele falou isso. Ele falou: ó, tá vendo aqui? Eu e minha família já tomei minha decisão. Eu e minha casa aqui, ó, vamos servir ao Senhor. Vocês decidem o que vocês querem servir. É lógico, gente. Não dá para ficar arrastando mala sem alça, não. Vocês estão entendendo isso, sim ou não? A mesma coisa aconteceu com Davi, com Elias, no Monte Carmelo, né? Quando chamou o povo, antes de ir para o Monte Carmelo, para o desafio, quando ele disse para o povo: vocês estão aí com medo de Jezabel, se curvando para o Deus dela, para Baal? Peraí, pessoal, vocês não são de Deus? Ah, somos de Deus, então peraí. Então decide, até quando vocês vão ficar cocheando entre dois pensamentos? O que é cochear entre dois pensamentos? É não estar firme com nada. E ele disse: se o Senhor é Deus, segue. Mas se ele não é Deus, se Baal é Deus, segue Baal. Você tem que decidir. Lá no Novo Testamento, Jesus nos ensinou: não se pode servir a quantos? A dois senhores. Então decide em nome de Jesus. Porque esse mesmo Jesus, esse mesmo Deus Pai que você diz ser filho, você não pega na palavra dele para entender. Você não tem coragem, você não ora, você faz aquele troço rápido, que é até pecado chamar de oração. Você tem consciência, até no ato, seja lá do que for, que está fazendo, que não deve fazer, mas você insiste em fazer, porque diz: não, depois, amanhã eu peço perdão. Isso é iniquidade, irmão. Iniquidade é você ter consciência do que deve parar e não para, do que deve fazer e continua fazendo o contrário. Isso se chama iniquidade, e é o único pecado que Deus vai apontar no dia do juízo.
Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Ou seja, vós que sabia o que deveria fazer e não fez. Para estar comigo. Como eu sempre digo, o dia do julgamento não vai ser uma reunião em que você tem a oportunidade de recomeçar, não. O dia do julgamento vai ser o martelo final, a sentença final. Não vai dar mais tempo de dizer me perdoe ou chamar ele de pai, porque ali ele não vai estar como pai, ali ele vai estar como grande juiz. Juiz, ele não age por misericórdia, ele age por justiça. Vocês estão entendendo ou não? O nosso advogado está em atividade hoje, que é Jesus Cristo, mas no dia do julgamento, ele não vai julgar a causa mais de ninguém. Ali é a sentença final. Porque todos os seus papéis, toda a sua papelada, ou dizer, todo o seu trajeto, todos os seus alfazeres e etc e tal, já estão registrados. E ele só vai analisar os fatos e dizer quem sim, quem não. Vocês estão entendendo, sim ou não? Então, diante dessa aflição, a Bíblia nos mostra que Davi ele teve muitas. Aliás, se você for olhar direitinho para tudo que você for fazer, e isso é bom que te eleva para um nível maior, é impressionante como vai surgir alguma coisa como um opositor na tua frente para que você não faça. É por isso que as pessoas falam, tudo que eu vou fazer tem dificuldade. Para mim tudo é difícil. Não é para você, é para todo mundo, irmão. É o quesito de vencer. Para vencer você tem que sobrepujar esse oponente. Amém? É vencer. E é aí que as pessoas desanimam e abandonam. É aí que as pessoas aceitam ou dão ênfase à aflição e se mutilam, se afligem, se permitem, abraçam isso. É como ter recebido uma flechada e ela só chegou pertinho do coração, mas a pessoa não tem que entrar para que eu seja uma coitada, para que eu seja um coitado, tem que entrar no coração. É como se a pessoa quisesse se flagelar, se matar. Porque tem gente que é assim, ama deitar no berço do coitadismo, do tadinho de mim, de que para mim tudo é difícil. Olha, aí vem aquela lembrança, olha para cá, de sofrimentos na infância. Então precisa se curar, gente. Precisa se tratar. A minha vida sempre foi, desde que eu... Quem nunca ouviu pessoas falarem, talvez você até já disse, desde que eu me conheço por gente que eu sofro. Peraí, irmão, conheceste Jesus para isso? Para ficar se afogando nas mágoas do passado? Não, ele pegou e jogou no mar do esquecimento. Se tem uma coisa difícil de achar, é quando cai nas profundezas do mar. Mas você está conseguindo achar o que Jesus já lançou lá e não quer nem saber. Ele não quer nem saber, é você que está buscando sempre. Se vitimizando todo o tempo e toda hora, e isso vai arrebentando com você. Se vitimizando todo o tempo e toda hora, porque não consegue, porque não dá, porque não sabe como, porque... Acaba com isso, lindos. Deus é contigo. Davi não dava o braço a torcer a isso, ele sentia isso. Ele sentia isso. Mas ele não dava o braço a torcer a isso. Por isso que aqui no versículo 6 do capítulo 34, olha o que ele disse, ó. Clamou este aflito, e o Senhor fez o quê? Ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. De quantas? Todas as suas tribulações. Clamou este aflito. Ele estava como? Ele está falando este dele mesmo. É que nós não vamos ler tudo, mas depois você lê. Até começa dizendo assim, ó, bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Por quê? Porque a sugestão é maldizer. A sugestão é amaldiçoar a própria vida. A aflição tem esse poder. Aliás, o desânimo. A aflição tem o poder de desanimar e o desânimo tem o poder de alastrar sérios sentimentos, inclusive de auto se amaldiçoar. Porque maldizer é falar palavras que não correspondem ao bem que você quer viver. Então, se não é bênção, é maldição. Davi disse, não,
Eu não vou dizer que Deus não funciona, eu não vou dizer que Deus não está comigo, eu não vou deixar de buscar esse Deus, eu não vou purificar o meu coração para continuar com o coração segundo o coração de Deus. Não, eu não vou. Não, bendirei o Senhor em todo. Eu posso estar na situação que for. Então, prova, ele falou, em todo tempo. Se é em todo tempo, só passamos por tempos bons? Não, passamos por um tempo que o Senhor disse que seria o quê? De aflição. Aprenda a ser forte. Você precisa conhecer o oponente daquilo que você quer, para você saber combatê-lo, não permitir ser dominado por ele. Porque se você se mostra fraco no dia da sua angústia, a sua força é pequena. Então você tem que entender que o seu maior incentivo tem que ser você mesmo. O seu maior incentivador tem que ser você mesmo. Não espere incentivo dos outros. Se tiver quem te incentiva, que bom, que maravilha. Se não tiver, é você mesmo. Você entende isso ou não? Bendirei o Senhor e todo. Davi estava sozinho, irmão, fisicamente. Mas tinha uma... Já viu aquele desenho que aparece um capetinha e um anjinho? O capetinha ficava do lado. Aí, o que adianta? Tá vendo? Aí, ó. Deus, cadê Deus na tua vida? Você não era o cara que derrubou o gigante, não era o cara que derrubou o leão, matou o leão. Você não era o cara que que invencível nas batalhas. O que adianta agora aí? Tá correndo, tá fugindo, tá com medo de morrer. Do que adianta ficar... Aí, por outro lado, o anjo diz, não, dá ouvido para ele não, pega firme, vai orar, vai clamar, porque o clamor significa pedido de socorro, vai pedir socorro para Deus, ao invés de ficar revoltadinho com Deus, revoltadinho com a oração, revoltadinho com a vinda na igreja, revoltadinho, vai orar, irmão, vai fazer o que deve, luta contra isso que está querendo te destruir, porque esses dois estão dentro de você, e quem é que você vai alimentar? O bem ou o mal? E foi a hora que ele disse assim, ó, clamou esse aflito. Quando ele clamou, o Senhor fez o quê? Ouviu e livrou. Então tem livramento, rapaz, que se você estiver minimizando, não vai chegar. Aliás, nada do que você quiser, do que você quer, perdão, com mimiseira, você vai receber. Nada. Teve um rapaz, um jovem empresário, que abriu 3 vagas numa empresa dele, abriu uma vaga e tinha 3 pessoas concorrendo nessa vaga. Aí tinha um que conhecia ele há muito tempo. Depois que ele conversou sobre essa vaga e tal, aí o outro pensou o seguinte, eu vou conversar com ele que eu já conheço ele de muito tempo. A gente desde a infância estudamos junto. É possível que ele não vai me dar essa vaga. E se ele me chamou porque estou entre os 3 é porque ele quer me dar, só chamou para fazer uma... Aí ele foi lá, depois para a sala, porque tinha mais liberdade que os outros, e falou para o amigo dele, poxa, patrão, dá essa vaga para mim, poxa, a gente já se conhece tanto tempo. Entendeu? E outro, você sabe que eu estou precisando pra caramba. E etc e tal. Ele falou, cara, vamos ver. Quando foi no dia, ele colocou lá um teste, né, sobre eles, e um que não foi o amigo dele passou. Mas o amigo foi confiante que mesmo sem escrever nada certo ali, seria ele. Tem gente assim, que quer que Deus assine por ele os quesitos que ele não respondeu. E quando numa prova o quesito não está respondido, para aquele quesito não tem nota. Sim ou não? E se você devolve a prova em branco, você toma um 0. Não tem amizadezinha, meu brother. Faz por onde? Aí ele depois chegou chateado. Pô, achei que você... Ele falou assim, rapaz, eu quero que a empresa continue justa, com pessoas capacitadas. Imagina se Deus tiver que nos salvar de uma maneira deliberada como a gente vive. Que a gente viva. Como é que vai ser o céu? Hábitos de pureza nos levam a lugares puros. Entende agora ou não? É assim que as coisas funcionam. Nós só nos destinamos fisicamente, vou até falar de forma física, para lugares que a nossa intenção espiritual nos leva. O que está dentro da nossa mente faz a gente chegar no destino exato.
Ninguém vai para um lugar inconsciente, sonâmbulo. Não vai porque conscientemente foi projetado para ir. Foi maquinado para ir. Foi maquinado para fazer. Foi projetado para fazer. Não tem desculpa, irmão. Então imagina se Deus pega, eu dei meu filho por você, mas você não valoriza. Mas Senhor, o Senhor não deu o seu filho por mim, mas você não valorizou. Foi você que rejeitou o meu filho. Eu dei e você não quis. Está entendendo, querido? Porque sabendo o que deveria fazer, você não fez. Parábola dos talentos. Para que você escondeu os talentos se eu te dei com capacidade menor do que dei para os outros? E mesmo assim você foi irresponsável. Então isso é justiça, cara. Isso é justiça. Então não tem mais nem menos. Tem a medida exata. Entende sim ou não? Então ele falou, olha, Davi, você acha que ele estava com vontade de clamar, de orar? E por falta de vontade de orar, ele foi fazer o quê? Um clamor. O que é um clamor? É falar ao ponto de ouvir a própria voz, não deixar ser corrompido por outras vozes. Porque tem gente que só quer ficar aqui, em termos telepático. Só que ele está aqui, quem pensa, vê que está falando com Deus, está na cabeça, está lá no Bagdá. Está em querer voltar logo ir para casa. Está lá no que vai fazer amanhã, porque entra sim essa fusão de pensamentos. Mas quando você começa observe que quando você começa a puxar um assunto naquilo que você tem habilidade, mais flui acerca desse assunto. Por quê? Porque você não está dando espaço de ser interrompido. Interrompido. Por que às vezes a gente é mal interpretado? Quando a gente está orando e uma criança começa a chorar. A criança tem culpa? Não. É porque tira a gente do raciocínio. Mas ela não tem culpa, não. O neném não tem culpa. Por que pessoas se levantando, conversando e tal, e a gente que está aqui tira a consciência? Porque acaba a gente perdendo a ponta do novelo. Vocês estão entendendo ou não? Então por isso que é preciso, gente, concentração. Concentrar, porque tudo que o mal hoje não quer é ver ninguém concentrado. É distraído. Vivemos a era da distração. Volta e meia aparece um aplicativo mandando você fazer isso. Ai, que legal esse aplicativo. Lá você baixando. Aparece outro aplicativo. Ah, esse daqui. Aí, tá lá você baixando. Dali a pouco você tem tanto aplicativo para ver e se distrair que a Bíblia vira um fato esquecido. E isso vai ganhando você. Por que ganhando? Porque tempos e tempos que você não vai tendo para uma coisa, você vai se habituando com outra. Então prova que tem gente que esquece Bíblia na cadeira e não volta para buscar. Eu duvido que se esquecer o celular, elas vão embora e só pega na próxima reunião. Duvido. É ou não é? Duvido. A pessoa pode estar atrasada como for para ir trabalhar, se chegar no ponto de ônibus e entender que esqueceu o celular, volta para buscar, mas nunca quis andar com a palavra de Deus dentro da bolsa para poder. É ou não é? A sua prioridade, essa prioridade que está instalada, embora para você é uma coisa inconsciente, é fruto de um hábito. Tudo que você faz é fruto de um hábito. Quando você é habituado a uma coisa, todo no seu caminho só te destina para aquilo. Para aquilo, para aquilo e para aquilo. É por isso que cada vez mais as pessoas estão se distanciando de Deus. Aí é onde entra o anticristo. O que é anticristo? E o que é do anticristo? É tudo aquilo que se opõe a Cristo. Tudo aquilo que é contrário a Cristo. Ah, vou para a igreja hoje não, quando eu quiser eu vou. Quando você quiser. Você tem que ir porque tua alma clama, rapaz. E você não está vendo. Seu corpo pode estar saudável, mas tua alma está na UTI. Você precisa pegar firme, você precisa se cuidar de dentro para fora. É por isso que fica culpando todo mundo porque as coisas não dão certo. As coisas não dão certo porque as pessoas não acreditam, porque fizeram macumba, porque... entendeu? Não, as coisas não dão certo porque Deus está querendo algo mais com você dentro dessa situação. E você está fugindo. Porque quando você não era assim, as coisas estavam fluindo.
Só você ver. Ah, me decepcionei com fulano, vai ficar com essa mimiseira até quando? Deixa fulano viver a vida dele, rapaz, levanta a tua. Faz o que tem que ser feito. Amém, pessoal? Pelo amor de Deus, eu não vou mais em igreja porque na igreja que eu estava aconteceu isso. E daí? Sai dela, mas tem outras. E se vai procurando até você entender que o evangelho verdadeiro é pregado e responsabilizando você por si mesmo. Mas você vai entrar em muitos lugares onde tem super-heróis dizendo que vai, eu vou pretear a tua causa, vai uma vírgula, ele vai sair daquele culto, vai para um bom restaurante, você vai para casa se virar para fazer a janta, para levar sua marmita. Está nem aí, irmão. É você que ajuda os mercadores do falso evangelho. Eu ouvi de um homem de Deus dizendo o seguinte: só existe falso pastor porque existe falsas ovelhas. Porque falso com falso se entende. Semelhantes atrai semelhante. Não tem como eu atrair algo que eu não sou. Entende ou não? Não tem como. Então ele disse: eu clamei. Eu precisei lutar contra a minha... Tem uma música do Sérgio Lopes, antiga, que eu amo ela. Diz assim, eu luto contra a minha própria alma. Alma é sentimento. Eu luto contra os meus próprios sentimentos, para buscar sentir o que Deus quer que eu sinta. Amém, gente? Deixa Deus fazer você sentir o que Ele quer que você sinta. Mas para de querer que Ele fique massageando o seu ego, a sua vontade. Porque quando eu busco a Deus e faço as coisas para Deus por causa de coisas, meu irmão, quando eu dou algo porque eu quero uma recompensa, eu tô chamando Deus de um sujeito suborneiro, não sei se é assim que se chama. Alguém que está me subornando a mim, igual aqueles guardas corruptos. Seu documento, sua lanterna está queimada, mas é só uma lanterna, bota um cafezinho aí e eu te libero. Deus não faz isso não, rapaz. Pode querer subornar a Deus. O que você tem que fazer, conforme a Bíblia nos ensina, faça por fé, faça por crença, faça com convicção, ou então não faça. Mas não diga que Ele é, sem Ele estar sendo. Para nós encerrar, aqui no versículo 9, já depois da situação solucionada, Davi reforça para aqueles que estão aflitos, dizendo, no versículo 19, do capítulo 34, né? Muitas são as aflições de um justo, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Então, cara, eu estou mais do que consciente de que se eu tive uma aflição ontem, eu já tenho que ficar, como diz o outro, estou pronto para a próxima. Porque vai ser muitas. Muitas. E o próprio Jesus, melhor que Davi, Jesus disse, no mundo passareis aflições. Plural, aflições. Então eu fui orientado. Então qualquer cara que vem me apresentar vida fácil no cristianismo, esse cara não está passando Deus para mim. Não está passando força para mim. Porque no momento da dificuldade, eu vou ficar feito um menino pidão, feito um menino dengoso, feito um menino que não sabe o que fazer. Eu estava falando com a minha esposa que eu era pirralho de tudo. A minha tia me levou para o centro da cidade 3 vezes. Ela foi comigo 3 vezes. Na 4ª vez, ela me colocou ela entrou no ônibus junto comigo e ela desceu e falou, vá, você agora sozinho. Eu comecei a chorar feito um desesperado. Eu me lembro como se fosse hoje, chorando feito um desesperado. Naquela época podia, hoje se ela fizesse isso, ela ia presa. Hoje, por isso que essa geração é a geração borra-fralda. Entendeu? Aí fui chorando, rapaz. Sabe aquele medo? Mas eu fui com medo de tudo. Porque a obediência era muito maior do que o medo. Hoje o medo é muito maior do que obedecer a Deus. É mais fácil desistir do que Deus ordenou, com medo, do que obedecer o que Deus ordenou e passar por cima do medo. Porque medo todo mundo vai ter, só não vamos dar vida para ele.
senão ele nos domina. Vocês estão entendendo sim ou não? E aí foi isso que aconteceu. Eu fui. De lá para cá, meu irmão, era só ler a placa do ônibus direitinho. Você entende ou não? Sim ou não? Para não ficar como eu vi uma estatística mostrando que 70% ou foi 68% dos jovens que vão para a entrevista de emprego levando os pais. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, gente. Que geração é essa? E querem trazer isso para o espiritual. Por isso que estão fazendo de Jesus os sims carinhosos. Não, Jesus é o fofinho. Não existe Jesus fofinho, irmão. Não existe Jesus fofinho. Se você for olhar, a graça ela é áspera pra caramba, mas é abençoadora, nos traz muita oportunidade de recomeço. Nós não tínhamos oportunidade de recomeço. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo nos abre porta para o recomeço. E todos os dias tem pessoas destruindo destruindo antes de recomeçar. Destruindo antes de recomeçar. Porque misericórdia significa oportunidade, e você teve hoje, e se acordar amanhã é mais uma. Então muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Mas o que ele fez para Deus ter livrado? Ficou reclamando dentro da caverna de Adulão? Não, ele clamou. Clamou. Sabe o que eu acho interessante nessa geração de hoje? As pessoas têm vergonha de orar dentro da igreja, que dirá fora. Vergonha. Eu sou daquela época que quando o pastor calava, a igreja, buscando a Deus, era aquela coisa linda. Hoje, se o pastor cala, os grilos, não tem quem fale. A Bíblia diz, não tem quem busque a Deus, não tem quem ore. Está escrito isso. Então, filho, tem momentos que você precisa clamar. E a Bíblia até adverte, ora, clamai a plenos pulmões. O que é isso? É por telepatia? É por quesitos quânticos? Não. É por hipnose? Não. É por consciência. Eu sei o que eu estou falando. Eu sei o que eu quero. Estou convicto. Amém, gente? Em nome de quem? Fique de pé, vamos orar.